Pessoal, bom dia. Então, vamos iniciar. Esse é o nosso primeiro workshop do Desafio Clima. É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Espero que vocês gostem. Aproveite o momento. Hoje vai ser um workshop principalmente para a gente focar na coleta de dados. Então, tirem suas dúvidas, tá? Nós faremos dois workshops, como vocês sabem. Um para a gente falar da coleta de dados e o outro nós vamos depois trabalhar na prática a ferramenta do GHG Protocol. Nós vamos iniciar com a palavra do nosso querido Vital, que vai fazer uma breve fala com vocês. Vital, por favor, você consegue iniciar o nosso workshop, dando as boas-vindas aos nossos membros? Pois não, Daíro, muito contente de estar aqui com vocês hoje. A equipe do PHS está muito animada para iniciar esse ciclo aí de desafios do ano de 2023 e 2024. Nós estamos vivendo um momento muito importante na área de clima, na área ambiental de um modo geral, né? O Brasil ocupa um papel de protagonista, as atenções do mundo inteiro se voltam para nós, nesse momento em que o Brasil está na liderança do G20. Nós temos assistido a um progresso aí no debate de clima e saúde, e também nos preparativos para sediar a COP30 também no Brasil. Então, nesse momento muito especial, eu fico muito contente de ver que nós temos participantes aqui do Brasil inteiro, e um interesse grande da rede do PHS. Eu acho que nós podemos, assim, comemorar a existência dessa comunidade, desse processo de apoio mútuo, de participação, de integração. E esperamos vocês, então, no seminário, né? O nosso seminário esse ano vai também ser muito especial, nós estamos nos preparando para isso. Convido a todos a apresentarem seus projetos na candidatura de sessão de pôster e no Prêmio Amigo do Meio Ambiente. O seminário esse ano vai ser no Rio de Janeiro. E aproveito também para dar muito boas-vindas aos representantes das unidades da Secretaria da Saúde de São Paulo, que têm apoiado bastante esse processo, estão participando de forma muito intensa. E então desejo uma reunião muito produtiva e que a gente aproveite esse momento, como disse o Daíro, para tirar dúvidas, para nos prepararmos melhor para cumprir essa missão aí do setor saúde. Hoje nós estamos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, contabilizando aí pelo menos mais de 30 dias de níveis muito altos de poluição do ar, né? Sinal de que as coisas não andam bem. Isso está acontecendo também em outras cidades do Brasil, de forma que eu convido todos a se juntarem a esse esforço para a gente superar esse momento difícil, essa grande crise ambiental e trabalharmos juntos. Odairo, é contigo e eu vou ficar aqui só assistindo. Obrigado. Obrigado, Vital. Vamos lá. Nós estamos aqui com todo o nosso time do PHS, tá, pessoal? Então, ao longo eu vou falar quando vocês já podem aí levantar a mão e ir falando, mas nesse primeiro momento aqui, nós trouxemos para aquelas pessoas que ainda têm dúvida, né, como que é o PHS, o que que é o PHS, para também já vir fazer parte aí dos nossos membros, tá? Para quem está nos assistindo e ainda não é membro e quer participar aí, principalmente dos nossos desafios e entrar aí nessa luta pelas questões de combater aí e principalmente descarbonizar o setor da saúde. Então, a nossa agenda de hoje, nós temos a história do PHS, vamos mostrar também quem está hoje na equipe do PHS, como que eu faço a adesão ao PHS, nossos desafios, vamos entrar aí já diretamente também no desafio à saúde pelo clima, falar um pouquinho aí dos escopos, né, das emissões dos gases de efeito estufa, um pouquinho aí dos recursos, materiais, estruturais e novidades do PHS,
abriremos aí para umas principais perguntas relacionadas a todas essas estruturas e depois nós vamos para a prática aí, que é utilizar a planilha de apoio. Então, a nossa história, o PHS, ele nasce lá em 2008, né? Então, tem uma longa trajetória aí, quando a gente até brinca, que fala que quando tudo era mato, que ninguém falava aí sobre as questões ambientais dentro da área da saúde. Então, o PHS nasce ali e ele vem, durante aí todos esses anos, fomentando as questões ambientais e buscando que os hospitais se tornem aí sustentáveis. E agora, principalmente, a gente está nessa luta aí para que vocês possam se tornar resilientes e também possam fazer a descarbonização das unidades de vocês, tá? Então, para quem não conhece, o Projeto Hospitais Saudáveis é uma associação sem fins econômicos, tá? Então, nós não cobramos nada por todo esse trabalho que a gente faz de suporte a vocês. E a gente está se dedicando desde 2008 a transformar o setor da saúde em um exemplo para toda a sociedade em aspectos de proteção ao meio ambiente, à saúde do trabalhador, do paciente e da população em geral. Nossos principais objetivos são promover a gestão eficiente, justa e ética, responsável dos recursos e operações do setor saúde, incentivar a pesquisa, defender políticas públicas, mobilizar dirigentes, profissionais e fornecedores do setor saúde, bem como a sociedade em geral em prol da saúde ambiental. Hoje nós somos os representantes da Rede Global de Hospitais Verdes Saudáveis, nós temos aí já 1.733 membros e os nossos membros estão aqui dentro desses números, tá? Estamos em 81 países e fazemos todo esse envolvimento de vocês com essas outras instituições para que a gente possa aí tornar o setor da saúde cada vez mais sustentável. No Brasil, nós temos 321 membros, 21 sistemas de saúde e vocês também podem entrar como membros individuais. Eu já mostro isso para vocês. Também somos aí quem é a ponte entre o Restio e o Zero, tá? Dentro do Brasil, nós estamos com 8 unidades e está entrando também agora o Hospital Adventista de Manaus. Queria dar minhas saudações a eles que estão também aí já entrando para o Restio e o Zero. Então, nós teremos aí 9, é, 9 hospitais dentro do Brasil, tá? Sendo que na Bahia nós temos a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, no Paraná nós temos o Hospital do Rossio, o Hospital Pequeno Príncipe, no Rio de Janeiro nós temos aí a Rede Doc, que é um sistema, São Paulo nós temos o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, a Sociedade Brasileira Israelita Albert Einstein, a Sociedade Brasileira, Sociedade Beneficente Hospital Sírio-Libanês e a SPDM. Essa é a nossa equipe hoje, tá? Então, nós temos a Alessandra, que ela está à frente da agenda de compras, o Eric, que está junto comigo em clima e também em energia, o Igor, que é o nosso especialista de energia, o Júlio, que fica à frente da parte administrativa e financeira, a Monique, que é a nossa consultora de comunicação, que está conduzindo excelentemente aqui esse workshop com a gente, e o nosso querido aí, Vital Ribeiro, que é uma figurinha que vocês conhecem bem. Então, aqui eu vou falar da adesão, tá? Você que é uma pessoa que ainda não é membro, ou, no caso, a sua instituição que ainda não é membro do PHS, tá? É muito fácil de vocês se tornarem membro. Vocês precisam entrar aqui, vou entrar rapidinho aqui, pessoal vê. Então, todas as informações procurem no nosso site, tá? Mas você que ainda não fez a adesão com a sua instituição, é só vir aqui, tá? Participe, leia aqui todas as instruções, você vai precisar encaminhar uma carta de adesão para a sua autoliderança assinar, tá? Para que eles fiquem cientes desse trabalho que vocês estão fazendo na unidade. Eles vão assinar essa carta e vocês mandem para a gente, tá? Leiam aqui direitinho todo o passo a passo. Eu estou sendo bem breve porque a gente tem apenas 1 hora, pessoal. E aqui também eu posso fazer a minha adesão institucional individual, tá? Minha adesão individual, como eu disse. Também tenho aqui um campo que é bem interessante para vocês que têm várias dúvidas que encaminham para a gente, tá? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, quem pode participar do projeto Hospitais Saudáveis, como hospitais, sistemas e unidades de saúde participam, tem aqui brevemente as principais dúvidas de vocês para aqueles que estão querendo aderir e virar membro do PHS. Vou estar na apresentação. Então, hoje nós temos aí 4 desafios, que é o desafio à saúde pelo clima, ao qual estou aqui fazendo esse workshop com vocês. Nós temos o desafio de energia, que o Igor já fez o primeiro workshop também. Temos o desafio de resíduos
E temos o desafio de compras sustentáveis, que a Lê também vai fazer um workshop nessa semana. Então, aqui diretamente já para o desafio do clima, tá? Então, esse desafio ele visa incentivar e apoiar as organizações para se tornarem resilientes e de baixo carbono. Para isso, nós temos aí os nossos três pilares, tá? Que é a parte de liderança, resiliência e mitigação. Hoje, dentro do nosso sistema, nós vamos ter aí um formulário para vocês preencherem de liderança, um formulário para vocês preencherem de resiliência e a parte que nós vamos falar hoje, que é essa parte prática, né? Que é a mitigação, que é reduzir a pegada de carbono dentro da unidade. E para eu saber como reduzir, eu preciso então coletar as informações e fazer o meu inventário de gases de efeito estufa. Falando das etapas do desafio, então, quando eu fizer a adesão ao desafio clima, eu tenho ali as etapas que eu tenho que permear nelas, né, que é a adesão ao desafio clima, a identificação das fontes de emissões, que é o workshop de hoje, né, nós vamos identificar algumas fontes, coleta e tratamento dos dados. Depois eu vou para a parte que é o próximo workshop, que é o inventário de emissões através da ferramenta GHG Protocol, que eu vou transpor, né, minhas informações para lá e enviar. E depois eu vou fazer esse envio de dados ali no nosso sistema do PHS. Tá? E aí eu tenho aquela gestão de continuidade, né? Porque não adianta eu só fazer meu inventário e não olhar meus dados e tratar e principalmente buscar essa eliminação aí de fontes de emissões de gases do efeito estufa. Falando diretamente aqui, já entrando então nos escopos que nós trabalhamos hoje, né? Nós temos o escopo 1, que são as emissões diretas, são emissões que ficam ali no perímetro, né, da nossa unidade, então elas ficam dentro da nossa unidade. Nós temos o escopo 2, que são as emissões relacionadas à energia, né, compra de energia, tanto do mercado convencional e também agora entra o mercado livre, e o escopo 3, que são as emissões indiretas, que são aquelas emissões que eu tenho, que eu gero fora da minha unidade, né? A gente pega sempre o exemplo simples, que seriam os resíduos que eu encaminho para fora, e também estamos trabalhando com efluentes. Então, aqui alguns exemplos do escopo 1, que eu tenho a combustão estacionária. Então, são as emissões ali que estão, a gente, num popular, para que vocês entendam bem, são as emissões fixas, né? Então, são aquelas emissões, por exemplo, de geradores, de fornos, de aquecedores, de incineradores, que estão ali paradas, né? Elas estão fixas. Eu tenho a combustão móvel que está relacionada diretamente a veículos, tenho emissões fugitivas, que estão ali relacionadas a algumas fontes, principalmente os gases. Aí, na hora da coleta, a gente trabalha todas elas, tá? Mas, falando exemplos rápidos, são extintores, e o óxido nitroso também é um, e outros gases anestésicos. No escopo 1 também eu posso ter os resíduos, que eu faço tratamento dentro da minha unidade. Posso também ter os efluentes, que eu faço também o tratamento dentro da minha unidade. Então, como eu disse, tá? Escopo 1 é tudo que eu faço ali, tratamentos dentro da minha unidade. E processos industriais que estão ligados ali. Hoje nós temos um item que é o óleo lubrificante. O escopo 2, ele está ligado diretamente à compra de energia. Então, nós temos o mercado convencional ou o mercado livre. E o escopo 3 são aquelas fontes indiretas, tá? Hoje, o PHS ele está trabalhando principalmente com resíduos sólidos da operação e os efluentes. E a gente está fomentando que cada vez mais vocês comecem a colocar esses itens dentro do inventário de vocês. Para quem quer fazer adesão, a gente sempre fala que a gente tem todo esse apoio técnico para vocês, tá? Principalmente que é de forma gratuita. Então, todos os desafios, nós temos os especialistas que estão à frente e eles vão entrar em contato com vocês e vocês também entram em contato com eles. Nós temos todo o nosso material de apoio também que fica disponível ali na gestão de cada desafio para vocês. Vocês podem entrar dentro do site e verificar todas essas informações. Aqui falando brevemente, tá? Que é a função gerenciar a equipe. Provavelmente a gente também vai trazer aí um workshop para a gente falar mais dessa função de gerenciar e a nova estrutura de gestão de pendências e validação de dados, que são as novidades aí dentro do nosso sistema do PHS no nosso site. E aqui, trazendo os workshops técnicos, então nós temos o que está acontecendo hoje, que é o dia 23, né, a primeira fase do nosso workshop de clima, e teremos aí no dia 30 a parte prática da ferramenta GHG Protocol,
como preencher o formulário de resiliência e como preencher o formulário de liderança. Teremos também o workshop da Desafio Clima, que a Lê estará conduzindo com vocês no dia 25 de julho. E o prazo para reportar os dados dos desafios vai até 30 de agosto agora, tá bom? Em alguns casos, nós vamos tratar com a unidade algumas ocorrências que podem ali durante o caminho acontecer, mas a gente trata de forma individual. E o Vital já trouxe para vocês, então deixem já na agenda, se programem para participar do nosso Seminário de Hospitais Saudáveis 2024. Também já vamos começar a lançar aí as diretrizes para o PAMA, tá bom? Então, em breve já estará também disponível para que vocês possam encaminhar os projetos, para que a gente também tenha aí o reconhecimento do Prêmio PAN. Então, nós temos as novidades, então, eu fiz uma validação do ciclo 21 e 22. Peço que vocês que receberam um e-mail meu que respondam, tá? Se vocês tiverem qualquer dificuldade, também podem me mandar por mensagem, que aí nós estaremos aí fechando esse ciclo 21 e 22 com vocês. A gente precisa fechar esse ciclo 21 e 22 para também já começar o trabalho, principalmente no ciclo 2023, com vocês ali, dessas revisões. E a novidade do sistema de gestão de pendências, tá? Que é o que vocês agora enxergam quando vocês entram lá no nosso site e na área de vocês do membro, na gestão de pendências. Então, nós temos o não iniciado, que é quando você vai iniciar ali o ciclo de 2023 e não preencheu nenhum dos formulários. Temos o incompleto, que é quando você preenche algum dado, mas não finaliza, e você salva. Vou dar um exemplo, né? Eu comecei a preencher o formulário de liderança. Aí eu não sabia as informações, salvei. Lá vai constar incompleto, tá? Tem o completo, então finalizei esse formulário de liderança, completei, mas aí o analista do PHS viu que tinha ali uma divergência de algum dado. Aí ele vai fazer lá uma correção, vai virar um compendência, e para você vai aparecer compendência. Após você fazer essa correção, vai aparecer para você corrigido, e o analista o especialista do PHS vai lá, verifica se a sua correção está exata, se corresponde, ele vai dar o concluído, tá bom? Isso aqui também a gente vê no próximo workshop e faz na prática também rapidinho, mais uma vez, só para fixar na cabeça de vocês. Agora, quem tiver alguma pergunta, tá? Disso tudo que eu passei, já pode levantar sua mãozinha e fazer aqui uma pergunta relacionada a essa estrutura que eu falei, tá? E eu já vou falar uma das perguntas que vocês mais fazem. Então, por quantos meses preciso coletar os dados para que meu ciclo seja reconhecido de forma confiável? Todos, tá? A gente pede para o desafio de clima que vocês coletem os dados de todos os meses. É necessário que eu preencha os dados de liderança e resiliência para o ano de 2023? Sim, é necessário que vocês preencham os dados de liderança e resiliência. Esses formulários nós tivemos algumas modificações e nós precisamos que vocês façam sim esse preenchimento. Se tiverem dúvidas, a mesma coisa, tá? Entrem em contato com a gente, que a gente ajuda vocês a preencher esses formulários. Preciso coletar os dados que não estão incluídos no protocolo de Kyoto? Sim, também, tá, pessoal? O que que a gente está fomentando com vocês? É sempre que a gente consiga descarbonizar o setor da saúde. Então, eu preciso realmente reportar esses gases que eu consigo encontrar dentro da minha unidade, que eles não fazem, não estão ali dentro do protocolo de Kyoto. Exemplo, o R22. Depois, isso aqui a gente vai ver também na prática. Quando planejamos divulgar os dados de coleta para que os membros possam fazer comparações? Então, a primeira etapa que nós temos é essa validação dos dados que nós estamos fazendo. Então, 21, 22, nós vamos ter a entrada dos dados de 2023, e aí nós vamos começar no nosso site o trabalho para divulgar para vocês esses dados também, para que vocês possam fazer essas comparações. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida que não sejam essas? Senão, nós seguimos. Odairo, posso só fazer uma contribuição aqui? Claro. Oi, pessoal. Eric por aqui. Desculpem, minha câmera tá com algum problema aqui, eu não consegui abrir, infelizmente vocês não vão conseguir me ver. Mas só para reforçar alguns pontos que o Odairo colocou. Então, assim, o que ocorre, o grande marco, né, para todos os desafios, mas obviamente que aqui a gente está falando de clima, que a gente tem, então, para a participação desse ano, é essa preocupação, assim, crescente com a qualidade dos dados e da participação de vocês, né? Então, aquele fluxograma que o Odairo mostrou
e nós vamos tratar em mais detalhes na próxima conversa, né? Ele é todo um esforço para que a equipe do PHS interagindo com vocês, né, nesse âmbito técnico e da participação do desafio, a gente consiga fortalecer muito, né, a qualidade desses dados para que vocês consigam ter indicadores da gestão ambiental na unidade de vocês confiáveis, né? Então, indicadores e séries históricas. Isso por quê? Isso para que a gente consiga avaliar possibilidades e oportunidades de onde intervir, né? E uma vez que a gente tenha feito uma intervenção, que a gente consiga medir e monitorar ela, né? E ver quais são de fato os efeitos concretos daquela intervenção. E isso tudo chega nesse ponto 4 que o Odério está comentando, que é então assim, a gente ter essa base de dados bastante fortalecida, onde a gente consiga derivar esses indicadores de gestão de maneira bastante confiável e vocês consigam ter parâmetros dessa gestão para vocês próprios e em comparação a unidades semelhantes, né? Então, por exemplo, um indicador que a gente poderia pensar aqui seria, por exemplo, a emissão por ano, né, na tonelada equivalente de CO2 por metro quadrado de área construída, por exemplo. Então, esse é um indicador que a gente vai querer trabalhar. E aí, uma vez que a gente tenha confiança e tenha bons dados disso, toda uma comparação, um benchmarking da unidade de vocês frente a uma amostra, né, de unidades semelhantes. Então, eu vi aqui bastante AMEs, né? Então, bom, como será que está a minha AME em comparação com um conjunto de AMEs parecidos? Bom, será que eu estou na média? Será que eu estou um pouco melhor? Será que eu estou um pouco pior? E que oportunidades e que trajetórias de intervenção que a gente pode derivar a partir disso? Então, toda essa parte técnica, esse cuidado com os dados, esses detalhes que o Odair vai mostrar para vocês, é visando esse objetivo final que a gente vai trabalhar bastante para atingir com vocês, tá certo? Desculpa aí me alongar, Odair, obrigado e segue em frente. Não, pode contribuir sempre que precisar, tá? Tanto você quanto os outros especialistas. Pessoal, só também fazendo um adendo ao que o Eric está falando, quem tiver algum tipo de dificuldade, tá? Até mesmo nesse ciclo 2023 de preenchimento, também entre em contato com a gente. A gente sempre pede que vocês tirem um print, tá? Mandem para a gente por e-mail ou pode também mandar no meu WhatsApp. E sempre manda junto um print para que a gente possa entender. E dependendo, a gente vai chamar vocês para resolver rapidamente isso, que até, de certa forma, às vezes a gente consegue compreender mais rápido e vocês conseguem explicar para a gente ali, na prática também. Então é isso aqui. Como eu vi que vocês não têm dúvidas, vamos para a prática. Mas antes eu vou só entrar aqui novamente no site do PHS, tá? E mostrar para vocês onde vocês buscam aí a planilha de apoio e outras ferramentas que vocês vão utilizar no desafio clima. Vocês vão buscar isso em todos os desafios como vocês veem aqui, tá? O sistema é o mesmo. Eu vou entrar aqui no desafio clima e aqui no meu canto direito eu tenho todos os recursos e materiais de apoio. Hoje nós vamos trabalhar com a planilha aqui de apoio para a coleta de dados que foi atualizada para esse ciclo, tá? Quando vocês clicarem aqui, ela já vai ser baixada aí na máquina de vocês. A Meire tem uma pergunta. Quiser, consegue abrir o áudio dela, Monique? Tá? Então, eu cliquei e eu baixei aqui a planilha. Eu vou começar aí a coletar minhas informações. Só um momento, Odair. Monique, conseguiu abrir o microfone da Meire? Foi, tá aberto. Pode ir lá, Meire. Oi, Odário, boa tarde a todos. Na verdade, eu só queria saber se foi resolvido aquela situação da minha planilha que a gente estava inserindo e não estava reconhecendo o de 2023. Sim, sim, Meire. Tenta de novo, por favor. Caso continue algum tipo de erro, só me manda uma mensagem novamente.
mas essa correção ela já foi feita, tá? E a gente disse isso para todos vocês. Quem tiver algum erro que não esteja conseguindo subir novamente a planilha, mandem uma mensagem para a gente ou um e-mail para que a gente possa entrar em contato com vocês. A gente É, ainda está fazendo porque alguns pequenos ajustes no sistema e pode ocorrer algumas pequenas falhas. Tá, porque ontem eu entrei e estava como, se eu não me engano, acho que 2022, mas estava corrigido lá, então não dá para mim alterar. Tá bom, Aí só para saber, depois você dá uma olhadinha para ver se foi. pode deixar. Eu verifico e entro em contato com você. Tá Obrigado, tá bom, bom? obrigada. Pessoal, então, baixando a planilha, essa aqui é a nova planilha, tá? Do nosso desafio A Saúde pelo Clima. Tem um microfone aberto, eu acho. Obrigado. Então, quais que são as novidades, tá? Então, nós temos agora uma aba de atualizações para que vocês possam acompanhar essas mudanças que nós estamos fazendo na planilha. Nós temos aqui o que seria a aba principal, que é a aba de coleta de dados, tá? E o que tem, qual que é uma das modificações legais? Então, tudo que tem aqui nas nossas abas em amarelo são as abas que vocês vão preencher com algum dos dados ou conseguem fazer modificações, tá? Aqui nós temos uma aba nova, que ela é relacionada à questão da incineração dos resíduos de serviço de saúde. Então, nós vamos falar dela bastante quando a gente utilizar na prática a ferramenta do GHG Protocol, mas vocês já podem ir aí abrindo e fuçando um pouquinho e olhando ela, tá? Então, nós vamos ter aqui a composição dos nossos resíduos incinerados para depois transcrever lá para a ferramenta do GHG Protocol. Essa aba aqui é uma novidade para esse ciclo, tá bom? Temos essa aba aqui que vocês já conhecem, que é a do cálculo dos lubrificantes. Essa daqui é conhecida por vocês já utilizam. E temos aqui a aba dos gases anestésicos, que vocês também já conhecem bem e utilizam ela também para fazer o cálculo das emissões aí dos gases anestésicos, tá? Então, a principal mudança é essa abinha aqui, composição dos resíduos incinerados. Eu posso aqui também navegar através dessas abas gerais aqui. Ok? Vamos direto para a nossa ferramenta, porque nós temos aqui apenas meia horinha para trabalhar os dados e vocês tirarem as dúvidas. Então, eu tenho aqui a minha aba principal, que eu vou coletar todas as minhas informações. Então, eu posso começar aqui já preenchendo aqui, né? Nome da instituição, Odair, eu vou colocar assim, Odair Teste, um CNPJ aqui fictício, tá? Meu próprio nome, e aqui eu seleciono o ano aqui que eu vou trabalhar, que é o ciclo aí, 23. Ok? Então, como eu disse, né? Aqui vocês vão ter, tá, todos os escopos. Tem o escopo 1, eu tenho o escopo 2 e tenho o escopo 3. Vou começar o meu preenchimento através do escopo 1, que é da combustão estacionária, né? Que são as minhas fontes fixas, como a gente falou ali no início do workshop. Como que eu começo a preencher? Então, o meu levantamento eu tenho que começar fazendo por áreas, né? Eu vou fazer aquele tour pelo hospital, vou ir lá em cada área e vou começar a levantar dados e fontes que estejam ali gerando as emissões de gases do efeito estufa. Qual que seria a minha área mais crítica ali dentro do hospital? Manutenção, engenharia clínica, cozinha, e aí eu vou permeando, tá? Eu passo por todas e vou fazendo esse levantamento. E aqui eu vou destrinchando. Então, se eu levantei manutenção, vamos trazer alguns exemplos aqui. Quem quiser abrir a câmera, pode abrir e a gente vai conversando agora, tá? Então, o meu primeiro exemplo é gerador. Então, gerador num hospital, sempre eu vou ter. Então, vou preencher lá quem que é o responsável pelo controle da utilização. Esse campo aqui também ele é novo na ferramenta agora, tá? Porque eu vou colocar aqui quem é o responsável. E qual que é a intenção da gente ter colocado esse campo? É porque, às vezes, tem aquela troca de colaboradores dentro do hospital, ou essa responsabilidade de coleta dos dados vai passar para uma outra pessoa, e ele ali ele tem um histórico, né? Ele sabe onde que ele vai ir buscar essa informação, e a gente percebe que, às vezes, vocês têm essa dificuldade, né? Quando vocês acabam entrando na unidade, de buscar onde estão essas informações. Então, tentem deixar aqui o mais fácil possível para que quem pega essa planilha saiba onde que ela vai buscar esses dados. Então, aqui, eu coloquei aqui no primeiro exemplo como responsável a própria manutenção. Então, quem vai me passar esses dados aí
da compra relacionada ao gerador, né, que é a minha fonte, então é o gerador, compra de óleo diesel comercial é a manutenção. E aqui eu vou preencher, quando eu tenho selecionar, eu vou preencher aqui o que esse gerador está consumindo, tá? Então, no meu caso, eu escolhi o óleo diesel comercial Ô, e Daíra, desculpa te interromper. Acho que se você puder dar um pouquinho mais de zoom, vai ajudar o pessoal. Isso, boa. melhorou? Melhorou, melhorou. Vamos lá. Então, seleciono aqui o meu tipo de combustível utilizado, óleo diesel comercial. Obrigado, Tari. E vou preencher aqui mensalmente quanto que eu consumi durante os meses, tá? Eu já deixei uns exemplos preenchidos aqui. Existe possibilidade de um mês não ter o consumo do óleo diesel? Sim, tá, pessoal? Pode ser que um mês não tenha esse consumo de óleo diesel, mas o que que a gente fala? Se você tem um gerador dentro da sua unidade, sempre vai ter algum tipo de consumo de combustível durante o ano. Não tem como eu ter um gerador e não ter ali um consumo durante o ano. Por quê? Esse gerador ele precisa receber testes. Então, são feitos testes lá nele até para verificar o funcionamento dele, né? Também são feitos alguns. Oi, Vital. Oi, só um comentário rápido, né, Altair? Às vezes as pessoas têm dúvida. A gente coloca quase sempre o dado de compra do diesel, e não necessariamente o dado de uso, porque você carrega um tanque que alimenta esse gerador, então você tem a informação de, eu coloquei lá 300 litros de diesel. É essa informação que a gente lança na planilha. A informação de quanto de fato, né, o gerador usou é muito difícil de obter, teria que ter um mecanismo ali que contasse a passagem do óleo. Isso acontece em vários casos, né? Quando você tem recarga de extintor ou gás refrigerante, você tem na nota fiscal do serviço ou da compra o volume de óleo. Então, por exemplo, o que pode acontecer? Se você tiver um tanque muito grande, você pode ter óleo diesel 2, 3 vezes por ano entrando, e você só vai ter dados 2 ou 3 meses. É sempre isso, daí, ou existe alguma possibilidade, algum hospital que você tenha visto que tenha a quantidade de fato utilizada por mês? Tem alguns que fazem pequenas compras e tal por mês, programadas, mas a maioria decorre dessa forma que você está dizendo, né? Eles acabam compilando os dados das notas. Então, quando ele tem uma nota de entrada, você vai lá, pega a informação e coloca aqui na planilha. Mas é bom sempre a gente ter isso em mente, né? Porque às vezes, um exemplo simples, né? Eu pedi lá as informações para manutenção ou o setor responsável pela. Eu passei na manutenção e falei, teve consumo de óleo diesel para o gerador? E às vezes eles vão responder não, porque a pessoa acha que aquele consumo mínimo ali não seria um consumo relacionado que ele pudesse passar, tá? Tô dando exemplos que a gente conversa com vocês e tivemos a resposta assim, não teve consumo de óleo diesel. Mas se eu tenho um gerador, a não ser que eles tenham uma justificativa que esse gerador está ali em manutenção e não está funcionando, aí sim você não vai ter nenhum consumo. Senão ele vai estar realmente quebrado, como você disse, Vital. Ou a pessoa vai colocar aqui até com um espaçamento maior, né? A cada 6 meses vai ter ali um consumo de X litros de óleo diesel, tá? O que a gente diz é É, só assim, tenham cuidado, se você tem um gerador, você vai ter o consumo de óleo diesel. só, E só o consumo é esclare... relacionado à compra, que nem você está dizendo, né? Ele pode estar relacionado à compra do óleo diesel, aí seriam meses fracionados. Só esclarecendo também, porque tem alguns hospitais, é muito comum, tem tanques muito grandes, né? Uhum. Para armazenar esse óleo diesel. Então, por exemplo, você vai reabastecer esse tanque 2 ou 3 vezes por ano, 4 vezes por ano. E se acontecer de você estar com o tanque vazio e encher ele lá pelo dia 20 de dezembro, por exemplo, seria interessante talvez até tomar cuidado para lançar esse diesel todo, vamos dizer, 1.000 litros de óleo diesel num grande tanque que você abasteceu em dezembro, você lança ele no ano seguinte. É só uma pequena observação, mas pode fazer diferença num determinado hospital que tenha tanques muito grandes. Obrigado, Vital. E estou vendo uma mão levantada aqui do Luiz Mota.
A gente até pergunta, né, se tem algum caso diferente realmente que eu possa entrar e falar se tiver uma unidade que fale, olha, eu tenho um gerador e não tive consumo durante todo o ano, mas a gente entende que tem os testes, né, e de tempos em tempos eles precisam rodar para até verificar se o gerador está funcionando. Que imagina que vai faltar lá energia e o gerador não recebeu testes e ele não entra em ação. O que que vai acontecer com nossos pacientes? Luiz, pode fazer sua pergunta. Estão me ouvindo? Tá Sim, bem baixinho, mas Vai, rapidinho, eu vou falar perto do microfone aqui, que eu estou sem fone. Isso daí eu trabalho na área contábil, isso aí é a mesma coisa que acontece para custos, né? O certo seria, como a custos, a gente tem que apurar o consumo, não a compra. Então, se você faz uma compra muito grande num mês, mas vai ficar estocado, se você já dá entrada e saída daquilo de uma vez só, que é uma coisa que você vai ficar deixando fora de estoque, por exemplo, aí apareceria tudo em janeiro, uma compra muito grande de enxoval, por exemplo. E aí seria errado, porque você vai usar o enxoval ao longo do ano. Então, o certo seria você fazer um rateio, mês a mês, do quanto vai consumir. Isso seria mais ou menos o ideal para fazer para algumas coisas assim. Então, por exemplo, você vai abastecer o tanque inteiro do diesel, o ideal seria ratear esse consumo mês a mês. Só que, igual o Vital falou, às vezes não dá para fazer porque você não tem como saber se vai consumir ou não. Mas isso seria o ideal para não distorcer. Igual o exemplo que o Vital deu, muito interessante, no caso de dezembro, assim, aí deixa para lançar no outro ano, de repente lança em 3, 4 parcelas ali mensais, para não dar uma distorção tão grande na planilha. Mas não tenho condições de fazer isso, o jeito é pela nota, né? Para você ter como confiar o dado que foi aquilo, né? exatamente, Luiz. O que acontece é que, idealmente, você poderia encher o tanque do gerador no início do ano, né? E entrar com ele cheio, e no final do ano, vamos dizer, completar. Só que esse último vez que você completou, você só vai lançar no ano seguinte. Você vai ter a diferença que foi o que foi completado para ser lançado naquele ano. Um pouco como a gente faz quando quer calcular quantos quilômetros o carro faz por litro, né? Você enche o tanque, zera o odômetro, e não é essencial que o diesel seja lançado mês a mês. O importante é que aquele diesel consumido seja correspondente àquele ano. Então, é esse o desvio que acontece. Se você fizer um grande abastecimento em dezembro, e aí você roda com esse gerador até junho sem abastecer ele. Então, aquela emissão toda vai parecer que está no ano anterior, né? Agora, quem tem reservatórios menores e faz abastecimento quase que mensal do gerador, aí não tem muito esse problema. pessoal, eu preciso dizer um pouquinho, tá? Existe a sua gestão de dados, tá? De seu controle de dados. O que que a gente fala? Existe essa metodologia, como o Vital disse e o Luiz, e cada um precisa colocar dentro do seu sistema como que ele vai compilar essas informações, tá? Para quem não consegue fazer dessa forma que o Luiz e o Vital mencionaram, realmente vai se basear como nós dissemos nas notas. O que que eu não posso fazer? Um ano fazer me baseando na nota e o outro ano fazer fracionando. Eu tenho que manter essa lógica, né? Então, se eu estou utilizando um tipo de lógica, eu tenho que manter para todos os meus anos do inventário. Então, o que a gente fala até é isso, né? Às vezes acontece de eu utilizar uma lógica, por exemplo, um ano eu entro aqui, já antecipando um pouquinho, tá? Eu vou entrar e vou colocar que eu tive ali o consumo de óleo lubrificante nos processos industriais. Aí no outro eu tiro. Então, isso é o que não pode acontecer. Eu tenho que manter essa minha lógica de raciocínio durante todos os meus anos, tá? Até para você conseguir fazer essa comparação para o próximo ano. Senão, às vezes, vou reduzir um pouquinho, vou jogar no outro ano. Então, eu preciso ter uma lógica bem estabelecida e que ela esteja principalmente ali de forma evidenciada para quem entre e continue essa lógica, tá bom? Eu vi que alguém, é o Eduardo, eu acredito que levantou a mão. Eduardo, quiser contribuir, tá fechado seu áudio, Eduardo. Eduardo, seu áudio continua fechado. Acho que a Monique tem que liberar para ele. Eu acho que ela tinha liberado. Não? Não, Monique, Monique, tem por como favor. liberar?
E tem também um outro método, né? Muitas vezes a manutenção computa horas que o gerador trabalhou. Isso é para fins de manutenção. Você tem É, um reloginho de horas. Você pode atribuir uma quantidade de diesel por hora do gerador e de vez em quando fazer uma conferência, ver se o consumo está batendo com o que você tem, né? Então o gerador consome tantos litros por hora, você anota todo mês o reloginho. E no final do ano você faz uma checagem se aquele consumo conferiu com o número de horas. Mas é. é o melhor jeito, mais perfeito mesmo. Para todos esses combustíveis existe essa fórmula e tal, e também a nota, tá? Então, muitas pessoas eles realmente se baseiam na nota para às vezes não ficar nessa fração. A gente fala que as duas metodologias que elas sejam constantes e que tenham as informações ali fidedignas, elas estão certas. Eduardo, conseguiu? Escreve no chat, por favor, que a gente o Vital, ele lê pra gente aqui, ou a Monique, ou o Eric. Tá, eu vou seguir aqui. Então, mais um item, passei pela manutenção, eu tenho lá o acetileno, que é utilizado ali principalmente na solda, né? Então, também vou computar. O acetileno, alguns me perguntam, mas é um valor bem pequenininho que vai dar lá quando jogar minhas emissões, preciso ter ele? Sim. Tudo que você passar ali no seu tour, na sua ronda, verificando que tem emissões, você precisa sim colocar aqui dentro da planilha, coletar esses dados, mesmo que eles sejam pequenos, tá? Então a gente vai ver que o acetileno, por exemplo, vai ter meses também igual o do gerador, que você não vai ter ali um consumo, mas você vai computar os meses que tem esse consumo, seja ele que você esteja olhando em nota, como nós acabamos de dizer, ou compilando de alguma outra forma. Vamos para o próximo. Está liberado seu áudio, pelo que eu entendi que a Monique colocou, Eduardo. Conseguir chamar a gente aqui, vocês avisam. Ou outra pessoa que tem alguma dúvida, tá? Mais um passando ali pela caldeira, então passei também e vi que a manutenção lá tem uma caldeira. Eu vou escolher aqui para minha caldeira, sempre selecionar qual tipo de combustível. Vou colocar a linha queimada direta e vou ali reportar todos esses dados durante os meses que eu tive consumo, tá? Vamos lá para o próximo. Opa. Um equipamento que passa muitas vezes despercebido são as roçadeiras que o pessoal utilizam, né? Então, isso aqui também, se na minha unidade ocorrer de eu utilizar uma roçadeira, eu vou computar aqui também a roçadeira e quantos litros ali teve de consumo do combustível utilizado. No caso aqui, optamos pela gasolina automotiva pura como exemplo. Cozinha, né? Então, na cozinha, eu posso ter tanto gás natural seco quanto o GLP, tá? Então, se eu tenho um gás natural seco, eu tenho só que tomar cuidado com a minha unidade de medida, tá? Se for o seco, nós vamos ter aqui em metros cúbicos. Se for o GLP, aqui fica a observação para vocês, porque quando vocês compram, vem em quilos, tá? E eu preciso transformar aqui para toneladas. Então, até coloquei aqui de forma bem rapidinha, para quem tem dúvidas, né? O que que eu faço, então? Eu divido ali por 1.000, tá? Então, eu tenho meu valor, vou dividir por 1.000, eu vou ter toneladas. Existe um errinho que está acontecendo bastante quando vocês estão transcrevendo lá para a ferramenta do GHG Protocol. Opa, peraí que... Deixa eu já fechar isso aqui. Quando vocês estão fazendo essa transcrevendo para a ferramenta do GHG Protocol, alguns estão colocando em quilos. Então, o que que a gente já fez? Já deixou aqui para vocês também em toneladas, tá? Então, toda a nossa unidade de medida agora aqui dessa planilha de coleta, ela já está conforme a ferramenta GHG Protocol. Então, eu tenho que fazer ali essa, essa minha conversão de unidade e colocar sempre em tonelada quando eu utilizar o GLP. Aqui também, quando vocês começarem a fazer essa análise de coleta, olhem tudo que está dentro dessa lista, tá? Nós fizemos uma extração para tentar deixar aqui só o que tem dentro das unidades de saúde. Ah, eu tenho um tipo de combustível que não está aqui nessa lista. O que que a gente pede? Entre em contato com a gente e avise,
para a gente acrescentar aqui também e verificar qual é esse tipo de combustível para que os outros membros também possam ter esse olhar igual nós estamos fazendo aqui com vocês, tá? Então, pode ver que o gás, nós temos só o GLP e o seco, para vocês já utilizarem e na hora de fazer, transcrever para o GHG protocolo, já transcreverem da forma correta. Tá? Então, alguma dúvida aqui referente à combustão estacionária? Então, sempre vou escrever aqui o nome do setor, o nome da fonte, vou selecionar aqui qual é meu combustível e vou seguir. Tá? Com isso aqui, vocês conseguem fazer o tool e já ir analisando dentro das unidades de vocês. Existe algum desses... Esses aqui são os principais, tá? Que nós encontramos. Caso alguém tenha mais um, coloca no chat. Fala, olha, na combustão estacionária eu tenho... estou fazendo a coleta desse dado. Aí a gente também depois responde ou verifica também aqui e acrescenta. Então, a combustão móvel, tá? Essa aqui, então, é relacionada a veículos, também é no meu escopo 1, e vamos citar alguns exemplos aqui. Então, eu tenho aqui o responsável, aqui eu coloquei recursos humanos, o que eu tenho dentro dos recursos humanos? Geralmente o meu fretado. E aí eu vou escolher o tipo de combustível que eu vou utilizar, tá? Nesse meu fretado aqui, ele usa óleo diesel comercial. E aí eu vou preencher mensalmente quando ele consumir. Pode ter também a possibilidade desse fretado estar em manutenção e naquele mês ele não ter feito consumo nenhum do combustível, tá? Esses são os exemplos que podem acontecer. Mais um aqui voltado para veículos. Tá? Eu tenho lá a segurança patrimonial. Essa segurança patrimonial, ele usa um veículo, ele tem lá um carro. Aqui tem dois... Oi, Lídia. Enquanto a Abcel, eu vou falando aqui, tá? Aqui eu posso colocar tanto o veículo quanto a frota, tá? Algumas pessoas podem descrever aqui de forma veículo por veículo, ou você também pode colocar de forma geral a sua frota e qual que é esse combustível que a frota está utilizando. A Monique vai liberar o seu áudio, tá? Ô, Lídia, quando estiver ok, você pode me interromper que eu paro. Então, eu tenho aqui o meu consumo. Desculpa, Oi, Lídia. Dairo, é que você nem terminou de falar das combustões móveis, mas me veio uma dúvida na cabeça. Nós antes tínhamos uma frota nossa de carros e nós mudamos o contrato para Taxigov. Então, nós não temos mais os carros, mas nós continuamos fazendo as viagens. Como que nós vamos saber quanto eles utilizaram de gasolina ou combustível? Entra Então, no ó, escopo 3? Como é? vamos assim, tá? Essa pergunta é boa. O que entra no meu escopo 1? É tudo que eu consigo, que está dentro da minha unidade e eu tenho controle. A pergunta que eu te faço para tirar essa dúvida, você consegue, por exemplo, mudar o combustível dessa frota táxi, que você chama? É frota táxi, né, que você falou? É um contrato, o nome é Taxigov, mas enfim, é uma frota Isso, é mas como se fosse você... Uber que a gente chama, né? Como se Se fosse isso. você tiver uma responsabilidade de poder de escolha, né, você também provavelmente já teria esse documento que você pedia para ele desse consumo, eles te passariam. Mas o que é que a gente quer, que é o principal exemplo aqui, ó, da ambulância, que é o último que vai deixar que todo mundo tem essa dúvida, que é quando a gente fala da ambulância. Essa ambulância, ela é de minha responsabilidade? Eu tenho ali, eu consigo mudar, por exemplo, o combustível dela? No seu caso, se você quiser mudar amanhã, falar, ó, a partir de amanhã minha frota dessa que está atendendo ao meu hospital, eu quero que eles utilizem etanol. Se você tiver esse poder, né, que é o que a gente fala de escolha, intenso nessa sua frota, aí vai entrar aqui no escopo 1, você vai mensurar. Caso você não tenha esse controle, aí ele iria para o 3. E hoje a gente não está pedindo para vocês colocarem nesse exemplo, que também entra aqui que nem ambulância, né? A ambulância, eu tenho esse veículo que ele é alugado, mas quem faz o abastecimento sou eu. Então, as notas iriam de toda essa sua frota para a sua unidade pagar. Aí é escopo 1. Aí entra aqui porque você tem esse controle. No seu caso, que nem você está perguntando, eu entendo que talvez você não tenha esse controle. Eles vão abastecer e isso você não vai conseguir gerenciar. Aí entraria num outro estudo no escopo 3, tá? Porque a gerência dessas notas, desse combustível, fica com a empresa contratada. Então, aqui a gente vai ter só o que a gente tem ali o respaldo
ter esses pagamentos, né? Por exemplo, abasteceria num posto e a nota iria lá para sua unidade e você pagaria e conseguiria até já rastrear quanto que teve de consumo de combustível da frota. Tá bom? A mesma coisa é a ambulância. Tá certo, Dário. Obrigada. De nada. Então, seguindo, vamos para a próxima aqui rapidinho. Então, posso ter uma motocicleta lá, né? E também fazer essa conversão. Eu vou acelerar um pouquinho, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho de toda a frota. E como eu falei, tá? Eu também posso ter ali o atendimento quando se faz em casa, que seria esse exemplo que a Lídia deu agora. Mas ela tem lá a frota dela de carros que fazem o atendimento em casa, que seria esse táxi, como ela diz, tá? Eu posso compilar todos os dados desse consumo e reportar aqui mês a mês? Também posso fazer dessa forma, tá? Posso fazer por frota, tá? Então, o que a gente quer que vocês entendam bastante é que essa planilha agora, sempre que você selecionar aqui, vão ter os tipos de combustível para facilitar para vocês, tá? Isso aqui é o que vai ajudar bastante que vocês consigam se basear. Então, eu tenho aqui, ó, que nem eu falei, eu vou escolher o tipo de combustível, tá tudo certinho aqui, eu só vou escrever quem é o responsável e qual que é a fonte, o veículo ou a frota, o que que seria. Vamos para as fugitivas, tá? Então, a gente já tem aqui um que é um grande vilão, que é o óxido nitroso. Então, entraria também da mesma forma, tá? Eu vou compilar as informações de todos os meses ali que eu tive esse consumo de óxido nitroso, seja através da minha nota ou seja através desse sistema que eu defini, que eu vou estar ali verificando mensalmente, porque a gente sabe que às vezes, principalmente as unidades relacionadas aí ao sistema público, né, tem um pouco de dificuldade de conseguir alguns tipos de notas, né? Principalmente quando a gente fala energia, e água e o gás, eu sei que eles têm maiores dificuldades. Tá? Dióxido de carbono, também, que é o meu gás medicinal, também tem uma utilização ali quando eu tenho um centro cirúrgico, então eu vou ali preencher quantos quilos eu tive ali de consumo do dióxido de carbono, tá? Vou preenchendo aqui. Pode ser também que alguns meses eu não utilize, sim. Pode ser que eu compre cilindros e ali eu utilize fracionado. E aqui vem um aqui, tá? Que a gente também vai dizer para vocês. Todas as unidades vão ter isso aqui, recarga de extintores de incêndio, tá bom? Então, por quê? Porque toda unidade tem extintor de incêndio. Tem alguma que não tenha? Se alguma unidade não tiver, vocês coloquem no chat que a gente vai tentar entender o porquê não tem, tá bom? Então, eu vou ter ali minha recarga ali em quilos, dos meus extintores, e essa aqui também, ela é bem inflacionada, tá? Tem meses que vai ter a recarga, vai fazer a cada X meses lá, pode ser que ocorram bem poucas, dependendo ali dos extintores e da linha que vocês têm, tá bom? E tem mais uma aqui que é o refrigeração, que é tantos gases refrigerantes e um também que o pessoal acaba, vou colocar em negrito para que vocês possam ver melhor, que é o gelo seco, tá? Gelo seco é a mesma coisa. Então, esses daqui nós já deixamos até aqui na planilha para que vocês se atentem. Tanto o gás medicinal, a recarga de extintores e o gelo seco. Então, vou colocar aqui. O gelo seco, onde que eu vou encontrar ele? Laboratório. Tá? Vou preencher rapidamente alguns exemplos, por causa do nosso tempo. Então, venham sempre aqui, tá, pessoal? Emissões fugitivas. Vou olhar aqui tudo que eu posso ter como emissões fugitivas e principalmente os gases aí refrigerantes utilizados pela manutenção para o sistema de ar-condicionado. Essas são as emissões fugitivas que estão dentro do protocolo de Kyoto, tá? Vamos passar para a próxima aqui. Nós temos aí as emissões fugitivas dos gases anestésicos. Então, nós temos o sevoflurane, isoflurano, desoflurane, e tem aqui um que é 50-50, que é aquele óxido nitroso com oxigênio que o pessoal acaba utilizando ali, geralmente na maternidade. Tá? Então, esses daqui é do dia a dia de vocês, vou também compilar aqui, e aqui o que é importante? Eu colocar aqui o volume do frasco, tá? Eu tenho ali no sevoflurane 100 ml, e aí eu vou computar aqui a quantidade de frascos. Essa planilha aqui, essa aba, ela está aberta, tá? Então, se eu precisar inserir aqui
Ah, eu tenho um frasco ali que eu vou ter de sevofurane de outro valor. Vocês vão inserir e vão compilar. Essa aqui é totalmente aberta até que para que vocês trabalhem da melhor forma possível para vocês entenderem os dados, né? Vou fazer o mesmo para os outros aqui, ok? Aí depois a gente mostra no próximo workshop como calcular esses gases aqui com a aba que seria essa daqui, tá? A aba para os gases anestésicos. E entro aqui no que eu falei para vocês, tá? As que não são controladas pelo protocolo de Kyoto. Um exemplo claro é o R22. A mesma coisa de para vocês. Olhem bem a planilha, vocês vão observar todos os gases aqui. Conversem com a manutenção, se tem algum dentro da lista que está aqui dentro dessa lista que eles utilizam e reportem aqui emissões fugitivas não controladas pelo protocolo de Kyoto. Daíro, é sempre bom lembrar que o R22 é um gás refrigerante, né? Usado na manutenção dos sistemas de climatização. Nem todo mundo sabe. Beleza, Então, Vital? Obrigado. vamos colocar uma dúvida assim: o R22 ele está no sistema de refrigerações. A gente vai colocar só o que for comprado ou a gente tem que pensar em todo o sistema e calcular o que existe em uso? É Lígia, só o você que vai for. sempre a recarga, tá? Tá. Ou, no caso, uma compra. Quando você não tem, você faz a primeira compra. Aí depois você vai ter Aham. as recargas, Tá ótimo, obrigada. tá bom? Na verdade, é assim, o gás está embutido no aparelho e ele só se torna uma emissão a hora que ele vaza. Como a hora que ele vaza, você nunca sabe, né? O aparelho precisa de uma recarga porque ele vazou. Então, você não está ali medindo o que vazou, mas você sabe que o que foi utilizado para recarga corresponde ao que vazou. Quando você vai descartar o aparelho, aí sim você vai ter uma situação de considerar, falando assim, olha, eu estou descartando um aparelho, eu sei que lá dentro tem 2 quilos de gás tal, e esse 2 quilos, então eu vou me preocupar em contratar uma empresa que vai recolher e vai inutilizar esse gás. Existem essas empresas e aí você não vai ter que reportar essa emissão. Mas se você não tiver essa comprovação de que a empresa, de fato, extraiu o gás do aparelho, isso acontece também com refrigerador, com motores de câmaras frigoríficas, todo mundo que usa gás refrigerante, aí você vai ter que reportar a quantidade equivalente presente no gás. Acho que o Eric tinha feito um trabalho nessa área, não sei se ele quer complementar ou até mesmo corrigir aqui a minha opinião. Não, é justamente isso, Vital. E aí é a oportunidade da gente chamar a atenção para um outro material que o PHS produziu. Ele está hospedado ali nas páginas do Desafio Energia, nos materiais de apoio, que foram os nossos guias de compra e descarte de aparelhos de climatização e refrigeração. Então, ali vocês vão encontrar algumas informações para ajudar a escolher assim, equipamentos de climatização e refrigeração, principalmente no tocante à questão do gás refrigerante, né? Porque os gases refrigerantes eles têm GWPs diferentes, e eles vão ter implicações para as emissões das unidades de maneira diferente. Mas outra coisa que é importantíssimo atentar é o descarte responsável desses aparelhos, tanto pela gama ampla de recicláveis que eles têm, né? Plásticos, metais, cobre, os trocadores de calor, mas também, principalmente, para que esses gases refrigerantes não ventilem para a atmosfera. Então, ali a gente organizou algumas boas práticas. Eu vou buscar o link desses documentos e coloco aqui no chat para vocês darem uma olhada, e qualquer dúvida que tiverem, nos procurem aí nesse caso específico, principalmente o Igor, que vai ser um prazer a gente conversar sobre isso. Inclusive, nesse meio tempo, o Luiz Mota pôs aqui uma observação no chat sobre envio dos equipamentos de climatização retirados para o governo, né? Hospitais públicos, eles não podem descartar, então eles entregam, aqui no estado de São Paulo tem um fundo de solidariedade ligado ao governo do estado, e cada estado, cada município tem algum tipo de fundação, instituto para isso. Aí é que entra uma coisa muito chata. Na maioria das vezes, a lógica desse descarte via setor de patrimônio e material inservível, né? Eles vão a leilão baseado no valor como sucata.
embora tenha uma finalidade nobre, que é reunir recursos para atividades de assistência do governo, raramente eles consideram de que um equipamento de ar-condicionado, ao ser descartado, precisa de um tratamento especial para o gás. Ou, por exemplo, uma máquina, muitas vezes vai ter um óleo, né? Muitas máquinas têm um cárter com óleo lubrificante, graxas, e outros contaminantes. Então, isso fica uma preocupação muito grande. E o pior de tudo é que a maioria dos aparelhos, esse tipo split, aparelho de janela, aparelhos pequenos, no que você arrancou ele da parede, ele já liberou o gás. Porque se não for tomado o cuidado de fazer a vedação do sistema de gás antes de remover o aparelho, cortou a mangueira, o gás saiu. Ou desengatou a tubulação, o gás saiu. E aí, então, é um gás que tem um GWP muito alto, né? Que causa muito efeito estufa. Só então, para colocar essa questão que tem que ser resolvida cada prefeitura, cada governo estadual e os federais, à sua maneira também, para que haja, inclusive, uma provisão de recurso para, no momento do descarte do equipamento, que se contrate a empresa especializada que vai dar um atestado, enfim, uma confirmação de que ela está autorizada e fez o descarte adequado do gás. Tá aí um desafio, né? Sempre essas iniciativas vão caracterizar um cuidado a mais, né? Uma diferenciação na gestão das emissões, que podem, inclusive, aproveitando aqui para falar de prêmio amigo do meio ambiente, etc., podem ajudar vocês a receber o prêmio aí, porque é realmente uma coisa desafiadora de conseguir. Vou seguir para o próximo, pessoal. Processos industriais. Então, dentro dos processos industriais, nós temos, por enquanto, apenas o óleo lubrificante, tá? Então, eu já sei que se eu tenho um gerador dentro da minha unidade, eu vou ter aqui dentro dos processos industriais o meu consumo do óleo lubrificante. Então, eu também vou colocar aqui. E esse aqui vai ser ali. Vocês podem computar, às vezes vai ter uma nota no ano inteiro, tá? Uma compra de óleo lubrificante para os equipamentos aí da manutenção. E tem um aqui que a gente também trouxe para vocês, só para a gente falar disso, né? De quando eu faço essa ronda e começo a analisar coisas que às vezes passam despercebidas, né? Então, eu tenho ali na minha rouparia máquinas de costura que utilizam ali o óleo lubrificante, tá? Então, também posso colocar essa informação aqui, que é geralmente aquele óleo Singer, né? Então, também coloco aqui o frasquinho dele e faço essa coleta de dados. A gente entra aqui na parte de resíduos sólidos. Então, quando eu tenho aqui o resíduo sólido, eu vou falar no escopo 3. Aqui eu só vou passar por cima, tá? Então, tem uma novidade também aqui, principalmente quando ele é voltado para incineração. Tá? Então, eu vou escolher qual que é o tipo de resíduo que eu estou encaminhando ali para incineração. Lembrando que dentro do escopo 1 é só o que eu trato dentro da minha unidade. Então, eu preciso ter ali um incinerador dentro da minha unidade se eu tiver essa opção aqui. Tá? Se eu encaminhar para fora, eu vou utilizar lá o escopo 3. O que geralmente eu vou ter dentro da minha unidade, que eu faço tratamento de resíduos, trabalho com resíduos, é a compostagem, né? Então, se minha compostagem é dentro da minha unidade, aí eu vou preencher aqui no escopo 1. Caso eu encaminhe para fazer essa compostagem fora, eu vou colocar os dados lá no escopo 3. A mesma coisa para os efluentes. Então, se eu tenho uma estação de tratamento de efluentes dentro da minha unidade, eu vou reportar aqui no escopo 1. Caso eu tenha uma estação mande meus efluentes para fora, né, para o tratamento fora da minha unidade, utilizando a concessionária, aí eu coloco lá no escopo 3. Um comentário muito rápido aqui. Um tratamento comum de fazer dentro da unidade de resíduo é autoclavagem de resíduo de laboratório. Mas lembrando que a autoclavagem de resíduo, ela não é lançada como emissão nenhuma. Na verdade, a emissão da autoclavagem é a geração de energia, que está lá no item de escopo 2, energia. Então, o resíduo autoclavado, depois ele vai ser descartado, por exemplo, como comum ou como infectante, seja lá qual for a prática adotada, e aí sim, no total de resíduo, ele vai somar e vai ter uma emissão de escopo 3. Mas a autoclavagem em si não tem emissão nenhuma, né? Não em si, né? A energia que ela consome, sim, que vai aparecer em energia, não em resíduos.
E o resíduo autoclavado, mesmo que ele seja autoclavado em qualquer lugar, ele computa como resíduo aterrado, porque depois de autoclavado ele vai para aterro. Isso. A gente menciona aqui no escopo 3 porque vai para o 3, tá bom? Voltando aqui, eu vou seguir. Obrigado, Vital. É, compra de energia, então tenho aqui o escopo 2 relacionado à compra de energia. Tenho tanto o Sistema Interligado Nacional quanto o Mercado Livre, tá? Para o Sistema Interligado Internacional é só eu preencher aqui os meus dados e quando eu for preencher aqui para o Mercado Livre, eu vou selecionar aqui qual que é o meu tipo de energia, tá? Também vou preencher aqui os meses. Aí, entrando aqui no escopo 3, isso aqui a gente conversa bastante também quando for na ferramenta do GHG Protocol, que vai ser importante a gente pincelar com mais tempo. Odeiro, desculpa, bem rápido, só sobre escopo 2. Pessoal, é importante atentar que quem está no Mercado Livre faz os dois reportes, tanto por escolha de compra quanto por localização. Enfim, isso tem algumas implicações técnicas, né? Se a gente está entendendo as emissões pelo lado comercial ou pelo lado físico do sistema, mas tanto a recomendação aqui nossa quanto a recomendação do próprio do GHG, né? Do sistema aqui que a gente está utilizando, é para quem está no Mercado Livre fazer o reporte pelos dois. Tudo bem? Obrigado, Eric. Isso aqui a gente destrincha mais quando for na ferramenta GHG Protocol. Aí a gente conversa um pouquinho mais, Eric, tá? Aí a gente até traz essas informações maiores. Então, o que que a gente vai fazer? Para essa semana, vocês vão ter uma semana para coletar esses dados. E aí, quando for para a ferramenta GHG Protocol, a gente vai detalhar bastante isso aqui para vocês também. Então, foquem. Tem uma pergunta aqui no chat sobre autogeração, né, geração distribuída de fotovoltaica. Quando a pessoa tem painel, ela precisa reportar isso em algum lugar? Eu acho que aí a emissão é zero. É isso, Odairo e Eric? Isso, vai colocar aqui no segundo e a gente vai mostrar esse exemplo também lá na ferramenta GHG Protocol. Não, Tá mas bom? aí é escopo 2 ou é escopo 1? Porque não é Mercado Livre, é autogeração. Energia a gente só tem aqui relacionado ao escopo 2 e tal. Então, se Aí é placa seria colocada aqui na própria instalação do... do hospital, não computa nada. Isso, vai Não. colocar aqui como seria Hoje a opção seria essa porque vai zerar, né? Ele teria zerado e é o que a gente vai discutir e vai estar até falando na ferramenta de GHG Protocol, porque realmente hoje, dentro da ferramenta, não tem ali energia gerada. Tá? A Não, gente eu vai. acho que ela não reporta. Essa que você gerou, é isso, Eric? A que você gerou na sua própria instalação, utilizou, tem algum espaço para reportar? Aproveitar e perguntar para o Eric também, que ele tem bastante experiência em energia. Isso, não. No caso é compra, né? Então, como é uma energia que você não está comprando, você está gerando, não precisa reportar, não. E Mas ela é não. neutra, né? Ela é zero carbono, no caso. Pelo menos Isso, na geração. Perfeito. isso. A não ser que ó, você esteja gerando com diesel, essas coisas, mas fotovoltaica, eólica, aí é zero mesmo. Então aqui, vou seguir, tá, Eric? Obrigado. Tem o escopo 3, aí a gente entra na questão dos resíduos, tá? Que é o que a gente está falando hoje para vocês trabalharem, principalmente que é o resíduo sólido da operação, e aqui os efluentes gerados na operação. Relacionados aos resíduos gerados na operação que vão para aterro, é o que, como o Vital falou, tá? Então aqui eu também vou incluir os meus resíduos que estão ali sendo autoclavados. Então vejo que é somar todos os resíduos que seguem para aterro. Então aqui eu vou colocar o valor em toneladas, tá? Tenho que fazer essa soma do resíduo que eu autoclavei e mandei para aterro, mais os outros resíduos que eu também encaminhei para aterro. Vou colocar nessa coluna. Aqui eu tenho a parte que é da minha compostagem que eu faço fora, então também vou coletar esses meus dados de resíduos que eu estou encaminhando para serem compostados fora. E entra aqui mais uma vez os resíduos enviados para incineração, que eles vão ter relação com a aba aqui nova, que é a composição dos resíduos incinerados, tá? Então eu vou escolher aqui, por exemplo, os meus resíduos
farmacêuticos, que são os medicamentosos, que eu mandei para a incineração, e vou colocar todos os meus dados aqui em toneladas. Também posso, eu mando meu resíduo do grupo A ali, também autoclavar na minha região, ou no caso, eu mando as peças anatômicas autoclavação. Tem esse valor, coloco aqui também, tá? Aí isso aqui a gente também trabalha no próximo seminário para vocês verem aí como que vai ficar esse cálculo de composição. Para os efluentes, também já entrando aqui na alternativa 1, hoje nós temos duas alternativas para reportar efluentes. Como a gente está falando de coleta de dados, a segunda a gente também vai deixar para mostrar para vocês no workshop da semana que vem, que é a alternativa 2, o qual você vai computar ali o número de funcionários colaboradores. Mas no caso da alternativa 1, eu vou ter, então, vou olhar minha conta, né? Conta de água, vou ver qual que é meu consumo e vou preencher aqui. 1.000 litros, 1.000 litros. Vou preenchendo aqui. Vou fazer rapidinho, porque nós já passamos do horário, tá, pessoal? Então, só vou copiar, mas vocês entendam que aqui são valores diversos. Nunca vai dar aqui um valor igual. Eu vou ter aqui o meu valor total, tá? Aqui no final eu já tenho a conta que é correspondente a 80%, tá? Do meu valor de efluentes, que é aqui nessa categoria. E aqui o meu DBO eu vou colocar aqui quanto que ele é. Lembrando que o quê? Aqui eu preciso também fazer uma conta, tá? Porque ali, quando vocês estão vendo, está em quilogramas metros cúbicos. Geralmente, na minha análise de efluentes, ela vem em miligramas. Então, não posso esquecer de fazer aí, de converter essa unidade. Então, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 0,01, tá bom? Então, que nem no exemplo aqui, eu tinha 367 miligramas aqui por litro, e eu transformei, perdão, tá? Isso mesmo, miligramas por litro, e aí eu transformei ali para quilogramas metros cúbicos, tá? Multiplico aqui por 0,01, 367 vezes 0,01, vou ter 0,367 quilogramas metros cúbicos. Tá bom? Então, aqui eu vou colocar só mais um exemplo aqui, 0,45. No final, eu tenho que fazer a média. Aqui na planilha também já sai a média ali, só para você jogar lá na planilha do GHG Protocol. Então, a gente tentou facilitar de todas as maneiras possíveis, para que vocês peguem apenas os dados aqui, no final, e vão lá jogando na ferramenta GHG Protocol. Tá bom? Então, vocês vejam que aqui em verde sempre tem o dado aqui para você inserir na planilha GHG Protocol. E quando precisa calcular em alguma das abas, vai estar escrito aqui também. Precisa calcular na aba cálculo CO2 gases anestésicos, como é os gases anestésicos. E aqui também alguns outros, tá? Precisa calcular na aba composição dos resíduos incinerados, que é a questão dos resíduos quando ele vai ali para a incineração. Alguém tem mais alguma dúvida relacionada à planilha de coleta? Vital, Eric, querem completar com mais alguma informação? Acho que é isso, Odeiro. Pode ir lá, Vital. Não, é isso, e eu queria destacar que a gente tem um outro workshop para falar depois só da planilha do GHG, onde a gente vai estar transportando esses dados. É super importante acompanhar, porque é muito conteúdo para o trabalho que a gente está fazendo hoje. Hoje é uma introdução, ainda tem uma segunda parte, não é? E lembrando também que para muitas dúvidas que a gente não está conseguindo sanar aqui, existe o grupo de WhatsApp para todos se inscreverem. E realmente esse grupo de WhatsApp é muito interessante, porque além da resposta rápida às dúvidas, muitas vezes você está ali, né, no meio do preenchimento. Claro que eu não garanto que a resposta vai acontecer de imediato, mas é muito provável que seja, a não ser que você esteja trabalhando no meio da noite. E ainda tem a possibilidade de ouvir a opinião dos colegas, né? Então, não é só a resposta do especialista, mas alguma complementação de experiências, até mesmo troca de práticas, né? Do como eu faço. A gente não está tendo aqui, por exemplo, tempo para explorar uma coisa que é muito rica nos workshops, nos encontros, que é o famoso como eu faço, né? Eu contorno esse problema, eu resolvo esse problema através do apoio da engenharia. Não, eu faço isso junto com o financeiro.
Eu uso uma planilha, eu uso uma empresa, por que não? Vamos também falar aí das opções de consultorias, de sistemas. Eu uso um programa, meu hospital usa um programa de computador aqui, usa enfim, e isso tudo é muito rico. O papel do PHS é ser um catalisador nesse processo, então é disso que se trata quando a gente muitas vezes, às vezes, dispara uma provocação, aí eu levanto uma questão, e a expectativa de que a gente tenha uma resposta pronta, uma resposta completa, a gente procura ter, de fato, respostas, procura ter orientações muito balizadas, né? As opiniões aqui não são na base do achismo, são pesquisas, etc. Mas também existe uma riqueza a ser explorada aí na interação entre todos, né? E a grande riqueza do PHS, o grande patrimônio que a gente está construindo é justamente essa rede aí, a participação de vocês que estão aqui, por isso eu não estou finalizando ainda, sei que a finalização vai ser por parte do Odair, mas eu destaco muito a questão de participar do próximo também, é um conjunto, não cabe num só, e aproveitar essa oportunidade de interação. Tudo que o PHS tem feito em termos de chamado à ação, né, assim que a gente chama esse convite à participação dos hospitais, a gente deu o nome de desafio. E o nome desafio foi questionado no início. Eu lembro que eu perguntei para a Giselma, lá do Sírio-Libanês, falei, Giselma, você não acha que é um nome muito pesado, né? Convidar as pessoas para um desafio? A Giselma respondeu uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou, Vital, se isso que a gente faz aqui na área ambiental, se isso não é um desafio, então eu não sei o que que é. Qual é o nome para dar? É desafio, sim. E por isso que é preciso aí a gente se apoiar mutuamente. Era essa a mensagem que eu queria deixar. Por Odair, favor. desculpa, antes de passar, bem rápido, pessoal, todos que queiram entrar nos grupos de WhatsApp, eu coloquei aqui no chat o e-mail coordenacal, na verdade, né, @hospitais saudáveis. Então, enviem um e-mail para esse e-mail fazendo a solicitação de entrada nos grupos de WhatsApp, lembrando que a gente tem o grupo de clima, o de energia, o de resíduos e o de compras. Então, indiquem os grupos que vocês gostariam de participar e as pessoas da equipe de vocês que vocês gostariam que adicionasse e também os telefones, né? Porque é um grupo de WhatsApp. Então, esse é o procedimento para entrar nos grupos, tá bom? Obrigado, pessoal. Vai lá, Odair. Só vou completar, Eric, sua fala, dizendo que quem também ainda não faz parte do PHS, né, quem ainda não é membro, também utiliza o mesmo e-mail, mande ali que você quer saber mais informações, como aderir aos desafios, tá? E para quem já é membro, uma outra opção é você entrar aqui, tá? Quando você entra aqui no desafio de todos, você vai até o final e aqui tem aqui, participe do grupo, tá? Então, é só você clicar aqui que você já vai ser direcionado para o grupo de cada desafio, tá? E eu vou ali clicar no grupo dos desafios que eu preciso entrar ou que eu queira também entrar, e a gente vai estar aí recebendo vocês dentro dos grupos para essa conversa, tirar dúvidas. Então, eu encerro aqui com vocês, agradeço a disponibilidade do tempo que vocês estão com a gente, passamos um pouquinho aqui do horário, e até o dia 30, que aí nós vamos trabalhar também na prática a ferramenta do GHG Protocol, trazendo principalmente essa questão da energia, que o Eric mencionou bem, e mais alguns adendos ali para a gente poder conversar, tá bom? Muito obrigado a todos e todas. Muito bom, obrigada, parabéns.